Beijo. Licença para você que tá em casa, a Águida voltou. Que bacana, amiga. Obrigada, viu, Vamos amigo? conversar bastante, né? Nossa parceria de sempre. É, super legal, né? Vai ser Faz um ano falta. incrível. A gente toca o programa sozinho. Você também, né, amiga? Quando você sai de férias. Mas a gente sente falta, né? Porque Demais. acho que a nossa conversa que é a mais bacana, né? Incluir você também que tá em casa, que tá assistindo a gente nessa conversa é tão bom, né? Essa nossa troca é essencial. A energia que nós dois juntos temos. E com certeza você que tá em casa consegue sentir isso. Olha só. A energia essa foi forte. A nossa é um pouco mais serena, Pedro Maria. É verdade. Você foi meio agressiva. Mas que beijo legal, pra né? todo mundo que tá vendo a gente. Seja bem-vinda. Aliás, com um assunto que a gente volta, amiga, pra conversar, né? Um assunto interessante e até necessário nos dias de hoje, não é? Demais. Com relação à falta de paciência ou à impaciência. Você é uma pessoa tolerante? Qual é o seu ponto fraco na questão da impaciência? Será que todo mundo tem um ponto fraco? É uma coisa a se pensar sobre a paciência. Verdade. A gente conversa sobre isso e claro que tem muita notícia e informação para você. O Falando Nisso Band está no ar. Crescem custos com tratamento de autismo. Os tratamentos para pessoas no espectro autista são contínuos e envolvem profissionais de diferentes áreas. A taxa de crescimento dessas terapias, feitas por planos de saúde, foi de 74% nos últimos 2 anos. E no estúdio vamos entender como vencer a impaciência e intolerância. Quarta-feira, dia 24 de janeiro, o Falando Nisso Band começou. A gente começa então essa quarta-feira com uma mensagem para você. Essa é a seguinte: tenha coragem de falar o que é necessário ser dito. E tem que ter coragem, né? Tem mesmo, amiga, porque esconder, na verdade, o que a gente pensa é realmente se anular completamente. E isso só prejudica você mesmo, né? Quando a gente se anula. Não dá. Só tem que saber como falar, mas é a gente isso aí. tem que aprender a falar. É que tem gente que não tem muito dedo, né? Não. Já que é para falar, fala e fala daquele jeito e aí acaba colocando as pessoas numa situação delicada. Até ela fica numa situação delicada também, né? Então você tem que ter dedo às vezes para falar. Tem que falar, gente, mas vamos então aprender a falar do jeito certo. Vamos então aos nossos prêmios. O primeiro é um kit, tá? Da Ortovip. Essa escova elétrica está inclusa nesse kit. Olha que legal. Para você então participar, precisa curtir essa foto oficial, marcar 2 amigos por comentário lá no nosso Instagram, tá bom? E também seguir a Ortovip, que é assim, ó, @ortovip_oficial. Dia 2 de fevereiro tá aí, né, gente? A gente vai fazer o sorteio. Boa sorte! Tem que retirar esse prêmio aqui na Band, em São José dos Campos, que fica no Colinas Shopping. Perfeito, amiga. Tem um outro sorteio também da Polipet para vocês. Um kit muito bacana, preparado especialmente para o seu pet. Você tem que curtir essa fotinho, @Falando Nisso Band, tem essa fotinho oficial. Marcar 2 amigos por comentário e seguir também @polipet.oficial. Dia 2 de fevereiro também, sem ser sexta, agora a outra. A gente tem o sorteio. Quem ganhou precisa vir aqui na Band para retirar esse kit. Tem mais sorteio? Tem guarda-sol para você, cadeira de praia, cooler, tudo da Sicredi para você aproveitar o verão, aproveitar as férias. Para você participar, primeiro tem que ir lá no nosso Instagram, @Falando Nisso Band. Também tem que seguir a Sicredi, tá? @Sicredi Vanguarda, tudo juntinho. Marcar 2 amigos por comentário. E aí tem um diferencial, você precisa repostar essa foto nos seus stories, marcando a gente, tá? @Falando Nisso Band, uma vez pelo menos. A gente faz o sorteio também no dia 2, amigo. Nossa, tudo lá na sexta que vem, viu, gente? Esse é Isso. agora a próxima. Chique demais. Vamos então para a perguntinha da enquete. Você participa do programa de 2 formas. Mandando o seu comentário ou pergunta, fique à vontade pelo WhatsApp, ou respondendo também a nossa enquete. Faz as 2 coisas, na verdade, que a gente ama ter a sua participação. A perguntinha é pelo nosso WhatsApp 12997167989. Você se considera uma pessoa paciente? #sim, #não. Se eu fosse responder agora, ia colocar #não, amiga. Eu não me considero paciente. Para algumas situações, eu tenho muita paciência. É mesmo? É. Para outras,
Eu não sou tolerante, não. Você já é impaciente? Eu odeio trânsito, odeio ficar parada, odeio, sabe, assim, alguém que me barre. Então, isso me dá uma inquietude. Um gatilho pra você ficar inquieto. Exatamente. Eu fico até, tô suando frio, Só de de falar. imaginar essas questões de trânsito. Eu também, no trânsito, também sou impaciente. Mas, às vezes, eu também sou muito de já querer fazer as coisas, atropelo todo mundo. Ah, sim. É mesmo, né? Ó, quem trabalha comigo tá tudo assim, que eu já vou... Deixa que eu faço, então não tem problema. Não me diga! Tô sendo sincera, né, gente? Mas a gente se entende, tá bom? Vamos então começar o nosso assunto do dia. E aí existem vários nomes, né, para esse sentimento. Então, assim, tem um pavio curto, estourado, atormentado, inquieto. Assim é chamada a pessoa que é impaciente. Nossa, são vários nomes, né, gente? Mas quais fatores que levam a pessoa a sair desse estado de tranquilidade? Será que existem pessoas que vivem dessa maneira sempre, sem paciência? Nosso bate-papo de hoje é a nossa querida amiga e psicóloga, Renata Bueno. Que bom ter você aqui, Renata. Muito bom estar aqui com vocês de novo e falando sobre esse tema, né? Muito presente em muitas pessoas, né? Quem nunca teve algum momento de impaciência, Acho difícil, né, gente? Quase que impossível, né? Acho que até Buda, né? Que Sim, era tão... não é? Em algum momento ele teve algum tipo de impaciência ali, sim, né? faz parte, né? Ô, Renata, antes então da gente falar sobre a questão da impaciência, o que é ser paciente? O que é ter, né? Bom. Paciência. Ter paciência é você ter a capacidade de tolerar frustrações e de você conseguir regular suas emoções frente a uma adversidade. Então, uma pessoa paciente é aquela que, frente a um obstáculo, frente a algo que incomoda, ela respira, deixa passar, vou ter paciência, o que nós podemos fazer? E consegue dar o próximo passo, porque ela faz uma autorregulação emocional dentro dela, daí ela consegue seguir. Olha que Mas interessante. 100% não tem mesmo, Sabe o que eu achei né? legal? Porque a gente acha que a pessoa paciente é aquela pessoa neutra, né? Que ela recebe, de repente, aquele não ou aquela adversidade. Sim. E ela não vai sentir nada, ela simplesmente ignora aquilo. Mas não, é uma pessoa que tem a Sente. paciência de Ela manejar aquele sentimento. É o que né? nós chamamos de autorregulação emocional. Nós Autorregulação. conseguimos nos autorregular. Agora, o impaciente é aquele que É não aquele é. que não consegue, é impossível. A hora que vê, É o já irregulado? Já falou, né? não Ei, consegue meu ter esse Deus. controle. Desregulado. É o desregulado. Sim. Então, vamos definir a impaciência. É uma pessoa, então, que ela já não consegue regular e já solta alguma coisa? É a pessoa impulsiva, a que tem dificuldade de tolerar frustrações. Então, assim, não tem aquela reserva de algo não saiu do jeito que eu quero, ok, vamos para o próximo passo, vamos tentar outro caminho. Então, a pessoa impaciente é aquela que é que a gente chama mesmo de pavio curto. Eu não consigo, a hora que eu vejo, eu já dei aquela voadora na pessoa e já fiquei brava e a hora que veio empurrou quem está na frente. Então, o impaciente, ele não consegue ficar bem consigo mesmo. E muitas vezes ele vai colher muitas consequências para a vida dele mesmo. Agora, só para entender, não justificar, tá, gente? Tá. A impaciência tem a ver com a ansiedade não tratada? Porque você falando, eu já comecei a pensar assim, muitas vezes, essa minha impaciência é porque eu quero resolver logo, não existe até uma má vontade em ter paciência ou não com a pessoa ou alguma situação, mas essa necessidade que sempre está na mente de resolver as coisas muito rápido. Então, na pessoa que tem um transtorno de ansiedade ou que é ansiosa mesmo, você vai ver o comportamento da impaciência. Mas não necessariamente uma pessoa que traz um comportamento isolado de impaciência, ele é ansioso. Às vezes é algo pontual. Mas numa pessoa ansiosa, você vai sempre ver a questão da impaciência. Do pensar lá na frente, do querer resolver, do ficar agitado internamente. Mas ao inverso, não. Então, uma pessoa que tem um comportamento impaciente não quer dizer que ela é ansiosa. Mas uma pessoa ansiosa tem comportamentos de impaciência. Ou seja, por exemplo, Renata, a personalidade, ela está totalmente ligada a essa questão de ser paciente ou não? De ser paciente ou não, sim. A personalidade daquela pessoa que tem... Você já ouviu falar que personalidade muito forte? Essa pessoa tem, parece desde pequenininha, tá brigando e tá ali, é dona de si, é uma pessoa mais intolerante. Então, é uma personalidade mais para fora, uma personalidade mais que a gente chama de extrovertida, de ir para o mundo e o que eu quero que as coisas aconteçam.
Aquela que é mais introvertida, não quer dizer que ela não tenha impaciência, que também não vai viver esse sentimento, mas ela vai conseguir regular, vai conseguir, às vezes, até se machucar, porque não elabora bem, só engole. Tem muito disso também. Mas a personalidade é um ponto fundamental quando você vai pensar na pessoa que tem a característica, nossa, aquela pessoa é pavio curto, aquela pessoa é muito impaciente. Meu Deus, ela reclama de tudo, você já ouviu falar? Que você vê o oposto também, que é a procrastinação. O paradoxo da impaciência é a procrastinação. Por quê? A pessoa quer fazer, ela vai, paralisa, procrastina. Então, é aquela frase, você não faz nada, você não sai do lugar. A pessoa procrastinou, não consegue ir. E o impaciente, assim, você atropela todo mundo, você está indo e está machucando as pessoas, você não está vendo o que você está fazendo? É a pessoa que é impaciente. Olha que coisa, gente. Então você pode mandar mensagem pra gente, que durante todo o programa, esse é o nosso assunto, a gente vai ajudar você, que é de repente como eu, impaciente, a respirar fundo e seguir em frente na paz, tá bom? Bom, conversar agora sobre os novos moradores que decidiram sair do banhado aqui em São José dos Campos, porque a Carol Corrêa está até acompanhando nesse momento a demolição de algumas casas. Ao total, Carol, quantas famílias aceitaram essa proposta da prefeitura que a gente vem comentando aqui no programa? Boa tarde, minha amiga. Oi, Lucas. Boa tarde para você, para a Águida e para todos que acompanham Falando Nisso. Até o momento, 4 famílias deixaram o banhado hoje. Elas aceitaram essa proposta da prefeitura com auxílio demolição e auxílio moradia, né? Então, deixaram o banhado. Inicialmente eram 6 famílias, uma desistiu e outra ainda está fazendo a mudança, então deve ter a casa demolida nos próximos dias. A gente, claro, segue acompanhando, né? A gente, então, só para relembrar, essas famílias que deixaram o banhado vão ser indenizadas, elas vão receber uma indenização no valor de R$110 mil. Nesses primeiros 30 dias, eles devem receber R$50 mil e os R$60 mil só vêm depois que todas as famílias deixarem o banhado. Além disso, né, então, como eu disse, eles também recebem auxílio moradia, demolição e também aluguel. Esses auxílios são pagos já de imediato, mas essa indenização, então, segue sendo aguardada. Eu vou sair aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Essa foi uma das casas demolidas hoje, ao total então foram 4, eu dei uma passadinha aqui pelas casas, os moradores não quiseram gravar com entrevista com a gente entende, é um momento bastante delicado, né? Mas a gente segue acompanhando, Lucas, esses desdobramentos. Conversei aqui com o Renato, que é o líder da comunidade, ele comentou que a ação de hoje foi tranquila, apesar de ter bastante reforço policial, né? No mês passado a gente viu aquela cena horrível aqui no banhado, infelizmente, de confronto policial com os moradores, mas hoje foi tranquilo, graças a Deus. E aí segue então essa demolição das famílias então que aceitam esse programa da prefeitura. Lucas, Águida. É uma história que já se arrasta há muitos, né, e muitos anos. Obrigada pelas informações, Carol. Qualquer novidade, estamos aqui, viu? No próximo bloco, a gente volta para mostrar para vocês sobre o dilema dos convênios médicos e os pais das crianças autistas, né? Pois é, eles estão comentando muito sobre alto custo e a gente já explica. E também a gente volta para o assunto do dia, que é a impaciência, como vencer no dia a dia. Não sai daí. De volta com um momento muito especial aqui no programa agora para falar de empreendedorismo, só que uma visão diferente, gente, pensando nas crianças. Olha que legal. A gente recebe então no estúdio a Luísa César, que é que na verdade é da MBA Kids, para explicar para a gente melhor como incentivar os pequenos a serem já empreendedores. E parabéns pela iniciativa, porque a gente vive num país onde não existe essa cultura de ensinar os pequenos a gestão do dinheiro, né? E é possível fazer isso, né, Luísa? Exatamente. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos explicar ao pessoal de casa qual que é o projeto de vocês? Como é que funciona esse curso? Vamos sim. Bom, a MBA Kids é a primeira escola de empreendedorismo, educação financeira e liderança para crianças de 7 a 17 anos. Crianças e jovens, né? De 7 a 17 anos. É um projeto que ensina empreendedorismo, educação financeira, liderança, marketing, gestão de tempo, gestão de recursos, no sentido de fomentar nas crianças, desenvolver nas crianças já desde pequenininhos essa mentalidade, esse mindset positivo, saudável com relação ao empreendedorismo, gestão financeira e todas essas áreas da vida. Agora, a partir de que idade as crianças podem
participar do curso? As crianças podem começar a participar conosco, geralmente a partir dos 7 anos, que é o período em que elas estão alfabetizadas, né? Então, legal. a gente tem algumas crianças que alfabetizam um pouquinho antes, então a partir do momento que elas estão alfabetizadas, elas já conseguem participar conosco. Legal, vou passar para vocês aí em casa, até para conhecerem, entrarem em contato, NBA Kids, mbakids.São José dos Campos. Esse aqui é o perfil do Instagram para você seguir, até conhecer mais o curso e tirar dúvidas também. Porque é muito importante trabalhar e desenvolver esses conceitos, não é? Com a criança? Com certeza. Tem muita gente, Lucas, que assimila o empreendedorismo ao empresário apenas. Sim. Mas o empreendedorismo, eu costumo dizer que ele vai muito além de você ter uma empresa. Você pode ser uma pessoa empreendedora dentro da sua casa, sendo um funcionário público, sendo, enfim, qualquer área da sua vida. Ela é uma filosofia, o empreendedorismo ele é uma filosofia de vida muito mais do que você ter um negócio, né? Então, quanto mais cedo a gente desenvolve essas habilidades de proatividade, de solução de problemas, de inovação, tudo isso está muito dentro do empreendedorismo. Então, é maravilhoso, porque a gente não tem que desconstruir alguns preconceitos ou barreiras que a gente constrói enquanto adultos e a gente consegue fazer isso de uma base mais forte. Com certeza, né? Construindo, na verdade, acho que crianças que se tornarão adultos muito mais conscientes do dinheiro, de como fazer uma gestão e de que, de fato, você consiga prosperar. Não é verdade, mesmo. amigo? Nossa, eu adorei. É pra vida mesmo, né? com É certeza. uma transformação pra vida. Vamos reforçar, amiga, aqui o nosso Instagram, lá. então? Pra vocês em NBA casa? Kids, gente, pode dar uma olhadinha no Instagram, tá vendo? Ó, a gente já tá mostrando pra vocês. MBA, né? Vamos deixar tirar o estrangeirismo pra gente saber. mbakids.São José dos Campos. É só seguir, tem bastante conteúdo também, né, Luísa? Muito legal, Tem bastante Luísa. dica para os pais também seguirem. É a primeira escola, gente, de empreendedorismo. Isso é muito bacana aqui do nosso país. E que legal ter vocês aqui com a gente. Voltem sempre, portas abertas. Muito viu, Luísa? obrigada, uma honra estar aqui com vocês, uma honra estar trazendo esse projeto para São José dos Campos, que é a primeira Smart City do Brasil, uma cidade super inovadora e empreendedora. Parabéns. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre os planos de saúde, né? Que afirmam que os custos, por exemplo, com tratamentos de autismo, já superam os de câncer. Que coisa, né, gente? Agora, na outra ponta, usuários reclamam da dificuldade ao acesso às terapias que são necessárias para os filhos. O Miguel tem 7 anos e está no espectro autista. Por isso, faz terapia ocupacional, comportamental, além de consultas regulares com fonoaudiólogo. A família paga R$1.000 de plano de saúde todo mês e, mesmo assim, teve que entrar na justiça para garantir a continuidade do atendimento do filho numa clínica perto de casa. As terapias, elas fazem parte do desenvolvimento do meu filho. Se hoje ele é o que ele é, eu dou graças às terapias. Os tratamentos para pessoas no espectro autista são contínuos e envolvem profissionais de diferentes áreas. A taxa de crescimento dessas terapias, feitas por planos de saúde, foi de 74% nos últimos 2 anos. Entre janeiro e novembro do ano passado, os custos médicos dessas terapias representaram 9% e superaram os gastos dos tratamentos contra o câncer. Custos que passaram a incomodar o setor. Desde 2022, a Agência Nacional de Saúde Suplementar determina que pessoas com transtorno de espectro autista têm direito à cobertura de qualquer método ou técnica de tratamento. Os planos de saúde, porém, defendem que o tratamento precisa de diretrizes mais claras. A gente tem que fazer de tudo, tá? Porém, dentro de uma diretriz de utilização, dentro de uma linha de cuidado com terapias que são cientificamente comprovadas, tá? Se o custo para as operadoras cresceu, para as famílias o que aumentou foi a burocracia para ter acesso aos tratamentos. Então, se for um tratamento reconhecido pela medicina e solicitado de forma justificada pelo médico, o plano tem que cobrir. Que coisa, né? É uma dificuldade mesmo, né? A gente pensa nos pais, tem a parte do convênio também que a gente pensa, mas tá aí, né, gente? Se o convênio tem que cobrir, amigo. Então, tem que, em vez de dificultar, tem que facilitar, né? Sim. Para esses pais que já precisam tanto desses tratamentos. Que é uma certa urgência mesmo, para a né? qualidade de vida. A criança tem que ser estimulada numa da idade família, do certa, filho. né? Quando tem o Isso. diagnóstico do autismo.
que se passa essa idade, depois é bem menos eficaz. O estímulo, né? É, com certeza. Vamos então falar do nosso assunto do dia, com a nossa enquete. Tem uma perguntinha para você. Você responde pelo nosso WhatsApp 12 997167989. A seguinte pergunta: você se considera uma pessoa paciente? Hashtag sim, hashtag não. No próximo bloco a gente vai conhecer você então. É um assunto que rende conversa mesmo, rende comentário. E agora a gente vai ver a participação dos telespectadores aqui da região. Estou aqui com o seu José Gil, que é paciente. Sim. Me diga como que você faz para ter paciência. Você ter autocontrole da sua mente, do seu sistema, de tudo que você tem controle, você vai ser uma pessoa paciente. Além do que, a vida nossa nos ensina, através da idade, ser paciente, ter tranquilidade, não ter pressa, entendeu? Eu aprendi isso com a vida. Ai, meu Deus, será que dá pra gente aprender antes de repente, viver mais anos? Eu queria aprender já hoje. Veja bem, eu tenho um amigo meu que fez agora 102 anos, dia 19 de dezembro. Que bênção. Então, eu aprendo até hoje com ele. Então, é com as pessoas de idade que a gente vai aprender. Porque não adianta pressa, não adianta você ter sistema nervoso, porque só vai afetar a sua vida, no dia a dia da sua vida. Será que a gente tem que esperar os dias passarem, então, pra gente ter paciência, ou dá pra conseguir um pouco antes? A experiência de vida ajuda. Dá pra conseguir antes, Lucas. Dá para conseguir antes, porque se você já tem essa consciência de ser impaciente, quando você já tem essa consciência, você pode falar, que estratégia eu vou usar para mim dar um passo atrás? Porque o impaciente, você sabe, já viu aquele ditado, o apressado come cru? Porque Verdade. o impaciente é aquela pessoa que quer atingir uma meta e durante o caminho, como ela está tão impaciente, ela aceita qualquer outra coisa antes para já resolver. E muitas vezes isso daí acaba sendo prejudicial. Então, tem como sim controlar a impaciência. Você se conhecendo e entendendo o que está acontecendo comigo, porque eu quero tão rápido. O que acontece se eu respeitar o tempo? Respeitar o tempo, você vai ter o resultado que você merece e quer. Quando você não respeita, vai de um jeito que vai te gerar mais insatisfação, daí no próximo episódio você vai ser mais impaciente novamente, vira um círculo vicioso. O Renato, você falou sobre a questão do autoconhecimento, né? E de Sim. fazer a gestão dos nossos sentimentos ali por dentro. Sim. Como que a gente pode fazer esse exercício? Existem técnicas ou, de repente, tratando num consultório? Como a gente pode melhorar? Existe. Quando eu falo de uma técnica para você se trabalhar na questão da impaciência, o primeiro passo é você aprender a regra da autoconsciência. O que é autoconsciência? Muitas vezes nós vivemos na vida no piloto automático. Você não percebe o que você está fazendo. Né? Então, a primeira regra para você se trabalhar é você começar a ter autoconsciência. O que está acontecendo comigo agora? Nossa, mas eu estou puta da vida no trânsito. Mas que droga, não anda. O que acontece se eu for rápido? O que eu estou perdendo aqui? O que eu posso fazer comigo aqui? Tem coisas que não dependem de mim para mudar. Está fora de mim. Então, assim, a impaciência, ela vem muito com essa percepção do fora e querendo atender uma necessidade que, na realidade, se você percebe em você o que não está legal, você mesmo vai se atender. Não, Renata, mas às vezes é o outro que é um lerdo, que não vai, que não faz, eu preciso daquilo. Para e pensa, o que adianta você vir com esse comportamento de ansiedade ou impaciência mesmo para resolver uma situação? Você vai atropelar, você vai se machucar, porque eu não sei em que momento a gente vai entrar nessa pergunta. Existem estudos que mostram os prejuízos mesmo na vida da pessoa quando ela tem esse comportamento muito frequente. Então, existe uma regra, algo para se fazer que melhora? O primeiro passo é você ter a autopercepção, você se perceber naquele momento impaciente. Porque a pessoa com a impaciência, ela é pavio curto, a hora que ela vê, ela já está dando uma voadora no outro, já está xingando ou já está se estressando. Se eu começo a perceber, opa, eu de novo aqui estressada. Nossa, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Ah, é por causa dele, sempre... Opa, mas o que depende de mim? Porque se depende do outro, eu não vou ter controle. Trazer o controle pra gente que a gente tem, né? Renata, vamos pensar, você falou de algumas situações no trânsito, né? Em quais relações no nosso dia a dia a impaciência pode estar presente e prejudicar? No relacionamento interpessoal, porque você acaba sendo grosso com o outro, acaba agredindo verbalmente ou mesmo criando um conflito.
você percebe muito a impaciência no ambiente de trabalho. Eu preciso que isso seja atingido, tem que ser agora, vai lá, não, deixa que eu vou fazer. Calma, tudo tem um tempo. Mas se eu não fizer, o outro não vai fazer e vai dar problema. Deixa as coisas acontecerem, deixa as pessoas seguirem o processo delas. Mas vai interferir no meu... Então as coisas têm que aparecer para o outro entender que as coisas vão acontecer. Então você vai ver nos relacionamentos interpessoal, no ambiente de trabalho e na vida cotidiana. Quem não tem tolerância muito no trânsito. Essa questão do trânsito é muito legal, porque cada vez mais tá difícil de dirigir, né? Você pega essa Jorge Zarura aqui, no final da tarde, assim, intransitável. Eu vou pegar um trânsito, eu vou pegar barbeiros fazendo travessias que não são corretas. O que eu posso fazer para mim? Coloque uma música que você quer, respira, já saiba que isto vai acontecer e não depende de você. Né? Tem que buscar a estratégia que você possa dar conta de você. Porque do ambiente você não vai dar conta nunca. A gente nunca controla o outro. Mas isso é muito importante ter essa ciência. Agora, eu acho que é importante a gente falar sobre as questões. Quais são as consequências, Renata, por exemplo, emocionais e físicas de uma pessoa sem paciência? Sim. A pessoa que tem estudos científicos em Londres, nos Estados Unidos, que tem mostrado em pesquisa de público-alvo mesmo de pessoas impacientes, que vocês sabiam que a impaciência, ela causa obesidade. Meu Deus. É comprovado cientificamente, hipertensão e envelhecimento. Nossa. Como isso acontece? A obesidade, por quê? A pessoa impaciente, muitas vezes, ela entra na ansiedade e ela vai comer compulsivamente. Né? Então, ela acaba fazendo uso do alimento para trazer um prazer. Porque o que acontece com a impaciência hoje, com o mundo de hoje, com a tecnologia, com tudo na mão, com tudo muito rápido, é natural do ser humano estar buscando acessar o que a gente chama do neurotransmissor, que é a dopamina, que é o prazer, a sensação de prazer e bem-estar. Então, cada vez mais, se você for observar, quando você segue alguém no Instagram, no começo é legal, você vai passando, nossa, que legal que essa pessoa postando, e vai por um tempo, porque nesse tempo está liberando a dopamina, que é a sensação de bem-estar em você. Só que se isso fica muito intenso, isso daí já não vai liberar mais a dopamina, você vai tentar outro episódio. E quando a gente vai falar da obesidade, a obesidade é a mesma coisa. Você vai, o que eu comia um chocolatinho já me resolvia, já na próxima vez já não vai resolver, precisa já de 2. Daí você vai indo, e isso tem mostrado que pessoas impacientes está muito associada à obesidade também. Olha só, gente. Pessoas que ficam impacientes ficam com o sistema nervoso muito abalado e interfere e dá hipertensão arterial. Olha quanta coisa, quando a gente não tem o nosso autocontrole, o nosso autoconhecimento. Porque não é um autocontrole de só tampar o pote, porque senão vai explodir. Mas de você entender o que está acontecendo com você. Por que eu estou assim? O que me faz ficar tão impaciente desta forma? Daí você vai ver, a hipertensão está muito associada à falta de limite, eu não consigo esperar, eu quero tudo no meu tempo e não depende de mim, eu tenho que saber me diferenciar do outro, né? E vai ter a obesidade e com isso gera o envelhecimento também. Quanto mais você sofre, mais o envelhecimento chega. Nossa, então, gente, é uma cadeia que realmente não tem benefício nenhum no fim das contas, né, amiga? É verdade, não vi A gente só se prejudica. Sim. Então vamos refletir. Tenha paciência hoje junto comigo para refletir sobre tudo isso. Olha, vamos dar então um tempinho, vamos ter um pouquinho de paciência agora, dar um tempinho no nosso assunto do dia, porque está chegando a previsão do tempo, vamos saber como ficam as temperaturas na nossa região. Hoje em Caçapava, Taubaté e São Sebastião, as máximas chegam a 27 graus com céu nublado e chuva fraca. Em Ubatuba, a máxima bate 25 com céu nublado e chuva fraca. O mesmo em Santo Antônio do Pinhal, máxima de 23. Lorena, máxima de 27 com céu nublado. Chuva também em São José dos Campos, máxima de 27 graus. Quinta-feira, 24, sexta, 25. Sábado e domingo, as máximas batem 26 e 28 graus com tempo instável.
Vamos rir um pouquinho dos nossos comentários sobre vida alheia? Que agora a gente não faz fofoca, amiga. A gente só comenta a vida alheia. Meu Deus! Mudou nossa concepção aqui do Mudou, programa. vamos ver então. Pois é, o primeiro assunto que a gente vai falar, que é sobre a Barbie, não é bem uma fofoca, é mais um comentário realmente, né? Por quê, amiga? O filme da Barbie, então, né? O astro Ryan Gosling, que viveu Ken, criticou a ausência da atriz Margot Robbie e também da diretora Greta Gerwig das suas respectivas categorias individuais nas indicações para o Oscar 2024, né? Então, o Ryan foi indicado como o melhor ator coadjuvante pelo filme da Barbie e as suas duas colegas ficaram de fora desse páreo de melhor atriz e melhor direção. Tristeza, gente. Muito chato, né? Não faz sentido. Meu Deus, é verdade. É verdade, saiu já a lista. Pois é, e depois que ele recebeu essa indicação, o Ryan escreveu um comunicado para a imprensa sobre a ausência das colegas. Então ele disse que está extremamente honrado por ter sido indicado, né, pelos seus colegas, ao lado de artistas tão notáveis e um ano de tantos filmes excelentes. E que está extremamente honrado e orgulhoso por retratar um boneco de plástico chamado Ken na tela do cinema, né? Ele segue dizendo que não existe Ken sem a Barbie e não existe filme da Barbie sem a diretora Greta Gerwig e também a Barbie, né, a Margot Robbie. Então, as duas pessoas mais responsáveis por este filme histórico e mundialmente celebrado, que foi no ano de 2024, né, gente? Movimentou milhões e milhões de dólares. Pois é, então os amantes do cinema de todos os cantos do mundo comentaram a ausência delas nas indicações do Oscar 2024. Nossa, que falha da academia, Estranho, né? E ninguém Esqueci. falou nada, né, Alana? Esnobaram eles, literalmente. Gente, Total. que absurdo, não faz sentido nenhum. Nenhum. Já foi estranho porque ele ganhou, competindo com outras cantoras, aquele Critics' Choice Awards. Ele ganhou a melhor música, que ele canta a música do Ken, contra outras mulheres que tinham músicas incríveis. Aí todo mundo já achou estranho. Pois é. Então a gente vê esse machismo mesmo no movimento do cinema ainda. Gente, se o Ken não foi indicado, como que a Barbie não foi? Não faz sentido. Porque nenhum. assim, a Barbie que é a principal, realmente, é ator coadjuvante, ok? Mas a Barbie podia ser indicada como melhor atriz. Muito estranho. Né? Pois é. Nada a ver mesmo. Esqueci. Uma fofoca, Foi pois nada é. de esquecimento não, filho. Pois é, agora, Tem a gente alguma coisa por vai aí. entrar no comentário. Naquele Agora comentário, vamos lá. né? Agora a gente Quero gosta. ver. Gente, vou ter que começar a assistir BBB, porque eu não assisto. Mas você vai É entra na rede internet. social, você rede vai social. ver. Nossa, Vamos ver. meia hora Depois já de ver 3 dos seus aliados saírem do Big Brother 2024 em sequência, o Rodriguinho fez uma autoanálise e acredita na possibilidade de ter algo errado com o jogo dele, mas garante que não pretende desistir da sua participação do reality show, mesmo que esteja com vontade de ir embora, né? Bom, em uma conversa com a Yasmin Brunet e a Giovanna Pitel no Big Brother, o cantor Rodriguinho disse que não lembra sobre ter feito comentários bizarros, entre aspas, sobre o corpo de mulheres lá do BBB. Então esse assunto tá em alta entre as sisters, né? Desde que o Pisani, quando ele saiu do programa, ele deixou lá, né? Sabe quando você deixa lá? Sim. Bom, ele disse que alguns brothers haviam falado sobre o corpo da Yasmin. Ah, porque eles estão deixando mensagem pra quem fica agora, não é isso? Ah, é? É. Pois é, e o papo sobre o corpo das mulheres aconteceu logo na primeira semana, a gente comentou aqui, inclusive, Lembra? depois, né, do que envolveu o Nizam, o Rodriguinho, o Vinícius e o Lucas Pisani. Então, na ocasião, o Nizam foi quem iniciou o assunto, perguntou a opinião dos brothers, né, sobre o corpo da modelo Yasmin e gerou todo aquele bafafá. Olha O ele, Rodriguinho bonitão. falou aqui. Nossa, Olha o bonitão olha lá falando quem do tá corpo das falando. mulheres. Olha o bonitão falando do corpo das mulheres. Gente, é o novo Rodriguinho que com K, corpo. né? É. Rodriguinho com K. Ah, é verdade. Só que ainda eu Nossa. acho que a Carol Conká tinha um carisma, ele não tem nenhum. Ele é muito soberbo, né? É, não tá muito. Arrogante. Não, já é sei um monte de chato. falando que ele tá devendo, que ele não tem dinheiro nenhum. Que o Nossa, Tiaguinho já já pagou o começam, aluguel né, da os casa dele. comentários. Pois é, que o Tiaguinho já pagou aluguel pra ele. Não No sabia passado. É, gente, tem um monte de fofoca. Assim, é fofoca, né? Nesse caso é fofoca mesmo, porque não tem prova. Ah, mas o Léo Dias surtou um dia desse na TV e falou que ele realmente não tá bem de dinheiro. Então, mas que ele descobriu. desdenha, né? Ele fala que tá, eu tô aqui, não é um sonho, é um convite. Aliás, olha só, a gente vai ter um programa sobre narcisismo em fevereiro, baseado nele. Que as pessoas estão levantando muito a questão do narcisismo. O que é uma pessoa narcisista? Na verdade, estão rotulando muitos comportamentos Verdade. como narcisistas. Então, a gente vai fazer um programa para esclarecer o que é a pessoa narcisista. É possível identificar? É possível tratar? É possível conviver com... É isso aí. Ai, Lana, obrigada, viu? Imagina. Pelas informações. Thank you. Até amanhã. Daqui a pouco a gente volta, então, com os destaques regionais do nosso jornalismo. A Band Vale FM está chegando, junto com Douglas Cruz.
Vamos falar agora sobre investir no seu futuro, gente. Olha, a tecnologia evoluiu muito nos últimos anos e a inteligência artificial é a maior prova disso. Mas no mercado de trabalho não dá para contar só com isso, né? Só com a tecnologia, com a inteligência artificial. Trabalhe todo o tempo o seu potencial com cursos da Unifael. Cursos de graduação EAD digital e ao vivo, com mensalidade, gente, a partir de R$ 120,21. E ao final do seu curso, você ainda pode ganhar uma pós-graduação. É isso mesmo. Tem mais, os cursos de graduação Unifael têm formação a partir de 18 meses. É isso aí, em apenas 1 ano e meio. Você já está formado, muito bem preparado para o mercado de trabalho. Não perca tempo então e aproveite essa condição. Inteligência de verdade é estudar, é fazer Unifael. Acesse então unifael.edu.br ou ligue também 0800 642 6002. Inscreva-se já. Vamos dar uma olhadinha na nossa enquete, amigo? Com um tema muito legal, né? É, impaciência, gente. A pergunta é a seguinte: você se considera uma pessoa paciente? Sim ou não? Vamos ver, então, por enquanto, como é que está a participação. Olha, 60% dizendo que não. Ou seja, 60% das pessoas se entendem como impacientes. Então, a gente está tentando entender, na verdade, como manejar todos esses estímulos que a gente acaba recebendo para ser impaciente no nosso dia a dia. Daqui a pouco a gente pode pedir algumas dicas para Renata Bueno, alguns exercícios, algumas estratégias para a gente exercitar a nossa paciência. Mas antes vamos dar uma olhada, né, em mais perguntas dos telespectadores. Estou aqui com o Neymar, que é uma pessoa paciente. Bastante paciente. Me ensina como? Eu sou professor na realidade, então e trabalho com muitos jovens. Então, na realidade, eu preciso ter muita paciência para ensinar, tem que ter toda essa... Mas você já é paciente ou foi uma coisa que você foi exercendo e exercitando? Fui adquirindo ao longo do tempo. Não é do dia para a noite que você vai conseguir ter paciência, né? Você tem que ter uma boa saúde mental para ter paciência, analisar bem. Gente, a saúde mental é importante para quem quer ter paciência? Com certeza. E sabe que eu estive pensando aqui, vendo aqui no programa, o Lucas e Águida, de que a gente não pode levar por um extremo, porque assim, você perceber que você é impaciente, você vai ter algumas estratégias que a gente vai falar um pouquinho aqui de como eu posso me reconhecer e melhorar esse aspecto. Mas lembra que eu falei que em 3 cenários nós vemos a impaciência, que é no relacionamento interpessoal, no ambiente de trabalho e no cotidiano, na nossa vida no dia a dia. Quando a gente vai falar da impaciência no ambiente de trabalho, nós temos que tomar cuidado para não fazer uma interpretação distorcida, porque muitas pessoas vê o líder, a liderança, ou a pessoa que está coordenando algum projeto ali como, é muito impaciente, fica me chamando a atenção. Uma questão é ser impaciente, de não tolerar o tempo do outro. A outra é ser assertivo para poder as coisas acontecerem. Né? Porque assim, então agora não vou poder falar mais, não vou poder... Não. Quando você está num ambiente que você precisa de um resultado, você vai ser assertivo com a pessoa. E ser assertivo não é ser impaciente. Muitas vezes o outro não está na sintonia e precisa de uma assertividade ali, de uma intervenção para que, deixa eu me centrar aqui e preciso ir. Porque as pessoas têm muita tendência de banalizar, né? Então agora você é impaciente, você viu o que falou no programa? Você é impaciente. Não, impaciente ou assertivo? Né? A pessoa está sendo assertiva? Eu sou muito assertiva às vezes. Mas muitas vezes é isso, amigo. É verdade. Eu sou um chicotinho de assertividade. Né? Nem tudo é impaciência. Gostei. Por isso é muito importante o feedback, é alinhar, porque muitas vezes o outro não precisa de dar uma assertividade. Um foco ali. É isso. Luquinha estava dando uma olhada, gente, chegando muitas perguntas, muitos comentários. A gente vai começar a colocar alguns agora nesse bloco, tá bom? Pode mandar sua dúvida ou seu comentário sobre impaciência. Pode colocar na tela para mim, por favor? Leone, o Diogo escreveu o seguinte: acordo no 220, muito acelerado, fazendo tudo que está no meu checklist, né, no dia. Como faço para lidar com mais paciência com pessoas que não estão na mesma velocidade que eu? Excelente pergunta. Sim, muito bom. Essa é uma boa pergunta, Diogo. Porque na realidade você vai ter que observar se o seu ritmo acelerado ele é coerente ou faz parte só de você.
Então, uma coisa é você querer que as coisas fluam, e daí você depende de outras pessoas, tem que ter alinhamento antes, porque lembre-se, você pode só dar conta de você, nunca do outro. Mas se você precisa do outro para um projeto acontecer, tem que ter um alinhamento. E a outra reflexão, porque sempre vai partir de uma autorreflexão, é o que eu estou exigindo é necessário mesmo ou é a minha ansiedade? Ou eu quero que o outro anda no meu ritmo, sendo que não precisa desse ritmo, dá para andar num ritmo que vá atender também. Essa é uma autorreflexão que você tem que fazer, porque se for essa a resposta, depende só de você, dê um passo atrás e fala, calma, deixa eu buscar as estratégias que me traga para o centro e entender que as coisas não precisam ser atropeladas. O apressado come cru. Porque, principalmente quando você depende do outro. Gente, às vezes eu tô com tanta pressa que eu não como cru, mas eu como frio, que eu nem espero o micro-ondas, amiga. É 3 minutos assim, vai ser só 1 minuto que eu tô com pressa, é isso mesmo. Olha só que interessante a pergunta que eu de Jacareí, que tem a ver com o que a gente já conversou aqui. A Lucelena comentando aqui, ó, na maioria das vezes, não sou paciente porque sou muito ansiosa. Renata, quando a gente pensa em cuidar, então, da nossa impaciência, a gente precisa tratar a nossa ansiedade? Então, como eu disse, uma pessoa que é ansiosa, ela vai ter a característica da impaciência. Então, quando você vê uma pessoa que ela é ansiosa é aquele que sempre está pensando no futuro, sempre está buscando atender a uma expectativa que seja sua própria ou do outro. E ela vai trazer a impaciência para que isso aconteça logo. Então, quando você me pergunta se por ser ansiosa, a pergunta é se por ser ansiosa eu tenho que trabalhar minha impaciência, eu digo assim, que quando você percebe a tua impaciência, você pode fazer uma reflexão. Não é a ansiedade em si. A ansiedade, ela é um comportamento, ela é um transtorno, muitas vezes, que a pessoa precisa cuidar, mas não necessariamente um ansioso vai ser impaciente. Eu não sei se eu te respondi bem a pergunta. A pergunta pode voltar um pouquinho, Lucas? Não, mas na verdade é isso daí mesmo, um comentário né? mesmo sobre a ansiedade que ela porque sou muito ansiosa. Na maioria das vezes não sou paciente. Então, é justamente isso. São coisas distintas, embora se encontrem no mesmo sintoma. Legal. Daqui a pouquinho a Renata volta respondendo mais perguntas, mais dúvidas. Antes, a gente vai conversar com Douglas Cruz. Está chegando para conversar com a gente, para deixar um dos destaques do jornalismo da Band Vale FM. Douglas, boa tarde. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Seja bem-vinda novamente ao programa Falando Nisso. Boa tarde também para quem está assistindo a gente. Olha, um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM fala sobre um alerta muito importante que a Defesa Civil está fazendo aqui em São José dos Campos. Hoje o tempo deu uma limpada, né? Mas durante toda a semana a chuva estava sendo constante aqui na cidade e com isso a Defesa Civil da cidade está instalando um núcleo de proteção às áreas de risco. Hoje essa instalação desse 12º núcleo está sendo feito lá no bairro do Buquirinha, na zona norte da cidade. O que faz esse núcleo, né? Essa unidade é formada por voluntários das comunidades com o objetivo de prevenir e reduzir a ocorrência de desastres, ou seja, é instalado aí nesses locais de mais risco de deslizamento ou alagamento um pluviômetro, que é aquele aparelho que mede o índice de chuvas. E toda vez que esses índices ultrapassarem um valor aí que represente perigo para a comunidade, é disparada uma sirene. Dessa maneira, os voluntários são treinados aí para, junto com a população do bairro, se reunirem em um local e acionarem a Defesa Civil. O Centro de Segurança e Inteligência também, que contempla as câmeras de monitoramento da cidade, também está integrado. Então, quando esse alerta de possível desastre acontecer, o pessoal já sabe onde tem que se reunir e a Defesa Civil já é acionada. São 12 núcleos na cidade. Hoje está sendo instalado no Buquirinha, na Zona Norte, mas também tem núcleos aí no Taquari, Recreio Boa Vista, Águas de Canindu, Chácaras Oliveira, Freitas, São Francisco Xavier. Temos também na Zona Sul, no Rio Comprido e na Vila Nair, que são áreas aí que têm maior risco de deslizamento devido à sua geologia um pouco mais íngreme. Então a Defesa Civil de São José dos Campos está ministrando esse treinamento tanto para os seus funcionários quanto para os moradores desses bairros em condições de risco, porque a chuva está chegando forte. Ontem em São José dos Campos, por exemplo, a gente está vendo imagens aí recentes de queda de árvores, choveu mais de 70 milímetros na cidade. E o que significa 70 milímetros? Significa que choveu 70 litros de água em 1 metro quadrado.
Então é um volume bem grande, imagina em 1 metro quadrado com 70 litros de água nas últimas 24 horas, é uma quantidade bem grande. E a Defesa Civil ainda ressalta que em caso aí de qualquer alerta, se a sua casa começar a apresentar trincas, se você vê que a encosta está um pouco aí se movimentando, que tem árvore caída ou algum alagamento, você pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, que é esse telefone rápido de emergência da corporação. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam a nossa região. O motorista que cai na estrada nessa quarta-feira enfrenta trânsito tranquilo em grande parte das rodovias. É assim pela rodovia Presidente Dutra, também nas litorâneas, na Tamoios, que teve sua serra reaberta após 12 horas de interdição devido exatamente à chuva, e também na Oswaldo Cruz, que liga de Taubaté até Ubatuba. A travessia de Balsas também tranquila nesse momento, são 30 minutos no embarque, tanto sentido Ilhabela quanto sentido São Sebastião. O motorista faz uma boa viagem e pode sintonizar aqui na Rádio Band Vale FM a 102,9 para saber tudo o que acontece nas rodovias em tempo real. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, amigo. Uma boa tarde, bom trabalho para você. A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta respondendo as suas perguntinhas sobre o tema de hoje, que é impaciência, né? É isso. Participe com a gente, então. A gente volta daqui a pouquinho. De volta conversando com você, que não é muito tranquilo no seu dia a dia, que às vezes não tem a paciência, daquelas que realmente não tem tolerância. O programa de hoje realmente está falando sobre isso, gente, sobre a impaciência. Então a gente vai ter dicas agora, antes de entrar para as perguntinhas de vocês, vou até ver se eu consigo espelhar, para a gente vencer a impaciência no nosso dia a dia. Sim. Renata, a gente vai colocar aqui na nossa tela, eu vou até só virar aqui para vocês, mas é o seguinte, porque você até mandou pra gente, a Renata mandou pra gente um esqueminha pra gente conseguir, eu vou ver se eu consigo editar, como que a gente consegue no dia a dia vencer essa impaciência, como que a gente consegue de maneira prática conviver com esse sentimento que muitas vezes corre lá no nosso coração. Leone, dá para colocar para mim na tela cheia, por favor? Acho que vai entrar para vocês aí. Só para a gente ter uma base, a Renata falar para a gente aqui. Tá esperando dicas para melhorar a impaciência. Vamos lá, Rê. Primeira, identificar o que te deixa impaciente. É a primeira coisa? Primeira coisa, que é a questão da autopercepção. Você se percebe o que está acontecendo que eu estou impaciente, que eu não estou no meu centro. Isso é o primeiro passo. O que me tirou? É muito legal, porque quando você começa a se perceber, você faz isso automaticamente. Opa, o que está acontecendo? O que está passando na minha mente antes de eu perder a paciência? Por que por exemplo, quando o Diogo falou lá, eu acordo acelerado, mas o que está? É a autocobrança de que tem que acontecer tudo no tempo? O que está acontecendo na tua cabeça? Qual é o pré-julgamento que você tem? O excesso de perfeccionismo, excesso de que tem que ser tudo certo, isso é uma auto-observação. E que interpretação faz do evento que tira a paciência? Puta, aquele evento por quê? Porque muitas vezes eu acho que é comigo, que o outro está fazendo para me prejudicar, que o externo não está acontecendo porque está querendo me atacar. É aquela questão de achar que tudo está em torno de você. E muitas vezes não é. Não é. É o alinhamento que você precisa fazer com o outro para poder diluir, né? E tem um diálogo interno para que você estar se contrapondo quanto... Renata, mas por que você está assim? Renata, mas por que você está exigindo? Quando você começa a conversar com você mesmo e não coloca para o outro, você já vai ter um comportamento de... você vai perceber que já vai, opa, deixa eu baixar a bola um pouco, né? Cuidar da saúde e da qualidade de vida, ela é fundamental. Porque quando você está com sono, isso é provado também cientificamente, a falta de um bom sono, uma noite tranquila, isso, seu limiar vai automaticamente baixar. Você pode observar, criança quando está com fome, não está com sono, não fica chorando, não fica super impaciente também. Por quê? Porque quando tem as reservas necessárias para nosso bem-estar, a gente não vai conseguir tolerar alguns fatos que nós toleraríamos se nós estivéssemos bem. Se a nossa qualidade de vida estivesse boa. Por isso, dormir melhor é importante. Praticar exercícios físicos é fundamental, porque ela libera endorfina, dopamina, isso é fundamental. A alimentação saudável, é comprovado que os alimentos também interferem no nosso sistema nervoso, na nossa ansiedade. Então, isso é café, cafeína, por exemplo, é muito importante, que é prejudicial em excesso. E saber buscar, interagir com pessoas que você gosta. Eu não coloquei aqui, mas é fundamental também, cada vez mais tem se falado na meditação, que é você estar no momento presente, você conseguir ter essa qualidade de tempo, isso é fundamental.
Legal, você viu só quantas dicas? Já dá para colocar em prática, né? Algumas delas. Agora a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas que estão chegando. Tem bastante pergunta ainda para Renata responder. Vamos ver se a gente consegue responder bastante, Renata. Pode colocar na tela, por favor. É da Rosana, até mandou uma foto. Sou muito impaciente, ansiosa. Olha o estado das minhas unhas quando me bate a ansiedade, a questão de roer as unhas. Isso é uma característica importante, Renata? Rosana, isso é muito importante você cuidar, porque aí a gente pode até considerar um transtorno de ansiedade. E se você não cuidar, se você não trabalhar no seu autoconhecimento, entender o que está te levando a esse comportamento, você tende a cada vez mais se automutilar. Porque acaba sendo automático, que ali você busca ter uma descarga. Então é muito importante que você, se você não está com um profissional, que você busque um profissional para trabalhar essas questões com você. Perfeito. Luiz Augusto mandou pra gente um depoimento. Ele está contando, pode colocar na tela, por favor, Leone? Que ele era muito impaciente no trânsito, ficava estressado, sabe? Só que ele percebeu e começou a pensar assim, não vou me estressar com isso mais. Isso só me faz mal. Diz que agora ele deixa pra lá. Então ele está até parabenizando o programa, porque ele até comentei que é um processo, mas ele só de fazer isso já está vendo ótimos resultados. Parabéns, Luiz Augusto. Parabéns. É tomar conta de si, né? Tá tendo já um autocontrole. Excelente. Que bom, fico feliz. Vamos a mais perguntas ou comentários? Pode colocar na tela, Leone, vamos lá. Vilela, sou muito paciente, às vezes até demais. Isso acaba me prejudicando. A gente falou eu falei um pouco sobre essa questão, né? É o paradoxo da impaciência, é a procrastinação. Porque ser paciente demais, você corre o risco de paralisar e não ter atitude, não ser proativa na tua vida. Então é importante você começar a se ater a isso e ir um pouquinho mais para a ação. Perfeito. A Odete também mandou um comentário aqui pra gente. Olha só. Sou paciente, mas fico nervosa com gente que não faz nada certo e muito devagar. A sua paciência vai até um certo ponto, né, amiga? Que nem a minha. Na rua quero andar, dá vontade de empurrar aqueles que não andam. Já passei por isso. Não de empurrar, mas eu dou aquela ultrapassadinha pela direita, isso que eu ia falar. esquerda. Odete, é melhor trapacear, Eu dou uma mudar o caminho do que atropelar o outro. Isso porque ela falou que é paciente, né, Odete? Amém. Mas já tem que resumir o próximo, amigo. Olha só isso. Damares, vamos ver. Damares mandou também um texto, né? Boa tarde. Ela escreveu o seguinte: dizem que tenho personalidade forte, sou do tipo de pessoa que sempre espera o pior dos outros e por conta disso não fico frustrada. Faz sentido. E quando a pessoa me entrega algo que não esperava, me surpreendo também. Não consigo deixar nada para depois. Não sou do tipo de pessoa que fica esperando. Sou paciente ou impaciente. Não gosto de ficar procrastinando nada. Então, é o que eu acabei de falar. Você então, Damares, você é proativa, né? Você não é nem paciente nem impaciente, você é uma pessoa proativa. Você vai lá e faz. E é por aí mesmo. Perfeito. A Nadir mandou uma perguntinha, um comentário rapidinho, só para encerrar. Um minutinho a gente tem, Renata. Sou uma pessoa muito ansiosa, isso me torna impaciente. Estou trabalhando isso com mais calma, dando aquela respiração que a doutora falou. Muito correria do dia a dia. É possível, né, Renata? A gente é possível. E dá pausa. A hora que você perceber, respira, fica um pouco com você, que você vai vendo que aos poucos você vai se autorregulando emocionalmente. Renata, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi muito rico, né, amigo? Foi ótimo. Vocês gostaram, gente? Foi muito produtivo. Muito, adorei também. Eu fico muito feliz. Eu adoro vir aqui. É muito gostoso compartilhar e conversar com os seus telespectadores também. Obrigada. Olha, amanhã a gente vai receber o Dr. Otávio Fonseca. Ele vai vir conversar com a gente sobre o Quero Meu Sorriso de Volta. E, amiga, parece que ele vai trazer a primeira ganhadora do projeto. Que legal. De 12 anos atrás. Uau! Olha que legal, a gente vai conhecer. Vamos reviver histórias. Vai ser ela e outra também que ganhou há pouco tempo. Então a gente vai conhecer um pouquinho as vidas transformadas e vai incentivar você em casa para participar. É isso, participe, viu? Quero Meu Sorriso de Volta, é um programa lindo e amanhã a gente fala sobre isso então. Beijo, até amanhã. Fica com Deus, uma boa tarde, viu? Tchau, tchau.